Olá! O que começou parecendo a quebra de um banco, o Banco Master, acabou se revelando uma das conspirações mais complexas que a gente já viu no Brasil nos últimos tempos. Nesta análise, a gente vai destrinchar essa teia que conecta, olha só, um golpe bilionário contra aposentados, o Supremo Tribunal Federal e até o crime organizado. Vamos começar a desvendar essa história. E para a gente começar a ter uma ideia do tamanho do problema, vamos a esse número: 254 mil. Essa é a quantidade de aposentados e pensionistas que podem ter sido vítimas de um esquema simplesmente devastador. É um número que ajuda a gente a entender o drama humano por trás dos bilhões. Então, como é que tudo isso começou? Bom, a primeira camada desse escândalo todo está num crime que mirava justamente nas pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. A peça central da fraude era o que a gente chama de empréstimo consignado irregular. O que isso quer dizer na prática? Que dívidas eram criadas em nome dos aposentados, muitas vezes sem que eles nem fizessem ideia ou tivessem autorizado de verdade, e os pagamentos saíam direto debitados das suas aposentadorias. E o processo era de uma simplicidade cruel. Primeiro, o empréstimo simplesmente aparecia, sem uma assinatura válida, sem biometria, nada. Logo depois, o dinheiro já começava a ser descontado todo o santo mês do benefício. E aí, finalmente, o próprio INSS, quando foi investigar, encontrou falhas que ele mesmo classificou como graves e insanáveis em mais de 254 mil contratos. A coisa era tão gigante, mas tão gigante, que o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, teve que bloquear cerca de 2 bilhões de reais em repasses que iriam para o banco. Esse valor dá uma noção do tamanho do rombo que estava sendo criado ali. Agora é aqui que a história começa a ficar realmente complexa, porque não para só na fraude financeira. Ela se expande e chega nos corredores do poder em Brasília. A grande pergunta é: como um esquema de empréstimo consignado foi se conectar com a mais alta corte do país? E é nesse ponto que a trama engrossa de vez. A investigação acabou esbarrando em nomes e decisões lá dentro do Supremo Tribunal Federal, o STF, levantando um monte de questões sobre conflito de interesse e influência. Aqui a gente tem um mapa dos principais atores. Bem no centro, Daniel Vorcaro, o banqueiro acusado. O caso chegou primeiro no ministro Dias Toffoli, que logo se afastou. O motivo? Descobriram uma ligação indireta. Um fundo ligado ao Grupo Master investiu em um resort da família do ministro. Aí o processo foi para o ministro André Mendonça, que autorizou a prisão de Vorcaro. E para completar, mensagens no celular do banqueiro citam o ministro Alexandre de Moraes em conversas estranhas, além de um contrato milionário com o escritório de advocacia da esposa dele. E no meio desse furacão todo, a própria Suprema Corte abriu uma outra investigação. Mas veja bem, não sobre a fraude em si, e sim para apurar como é que as mensagens do celular do Vorcaro vazaram para a imprensa. Isso só adicionou mais uma camada de tensão institucional em todo o caso. Pensa bem, uma fraude bilionária e um emaranhado no STF já seria muita coisa, né? Mas a investigação descobriu um fio ainda mais sombrio nessa história. Vamos ver agora como tudo isso se conecta ao submundo do crime. Pois é. A Polícia Federal começou a suspeitar que o banco não era só um veículo para fraudes, mas também podia ser uma peça-chave para lavar dinheiro de uma das maiores organizações criminosas do país, o PCC. E o ponto de partida para essa suspeita foi este número impressionante: quase 3 bilhões de reais. Essa foi a grana que o banco movimentou em operações de câmbio para uma única empresa. Isso, claro, acendeu todos os alarmes dos órgãos de controle. E que empresa era essa? A One World Services, ou OW, uma firma de criptoativos que, segundo as investigações, funcionava quase como um banco para o crime, comprando bitcoins para gente já condenada por lavar dinheiro para o PCC e até para o Hezbollah. Então, a Polícia Federal foi juntando as peças. O Banco Master fez operações bilionárias para a OWS com uma documentação que foi considerada frágil. Os reguladores viram aquilo como uma quebra intencional das regras. E, para piorar, fundos ligados ao Grupo Master também apareceram em outra investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC no mercado de combustíveis. A suspeita, então, é de que o banco tinha se tornado um centro financeiro para o crime. Ok, vamos juntar todas essas peças: a fraude, a política e o crime. O que essa história toda realmente nos diz sobre o Brasil? Vamos dar um passo atrás e ver o panorama geral. Esse caso expõe falhas muito profundas em várias frentes.
Ele mostra como o sistema de crédito para aposentados é vulnerável. Revela que a fiscalização dos bancos pode falhar de forma espetacular. E o que é mais grave, ele ilustra a tensão que existe entre os poderes e a possibilidade assustadora de o sistema financeiro formal ser usado pelo crime organizado. Como uma análise do caso resumiu bem, o que se vê aqui é a repetição de um padrão perigoso. Uma teia complexa que mistura o dinheiro da Previdência, as decisões do judiciário e a máquina financeira do crime. E a gente termina com a pergunta que fica no ar em toda a investigação e que ainda não tem resposta. Com tantos interesses poderosos envolvidos, será que Daniel Vorcaro é mesmo o cérebro por trás de tudo isso? Ou ele é só a face visível de uma estrutura ainda maior e mais oculta? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo o que se sabe sobre este caso.